Sabe, dentro de qualquer empresa, tá rolando uma transformação bem silenciosa. E não é sobre tecnologia, não. É uma mudança de comportamento que separa quem só executa uma tarefa de quem realmente constrói valor. É exatamente sobre isso que a gente vai se aprofundar agora, a mentalidade intraempreendedora. Ok, vamos pensar nisso juntos. O que de verdade diferencia quem dispara na carreira de quem fica estagnado? Olha, nem sempre é o talento puro ou os anos de experiência. Muitas vezes a resposta está no jeito de pensar, numa postura bem específica que muda completamente as regras do jogo. E a diferença toda está aqui, bem nesse contraste. De um lado, tem um profissional que só executa. Ele cumpre o que foi pedido, segue o script e pronto. Do outro, tem um profissional que constrói. Ele não só faz, ele causa impacto. Ele não fica esperando ordens, ele toma a iniciativa. Essa é a grande virada de chave que define o valor que alguém gera. E esse jeito de pensar tem nome, viu? É a mentalidade intraempreendedora. A ideia é bem simples, mas é poderosa. É sobre a pessoa que, mesmo sem ser sócia da empresa, age com a cabeça de quem é. Ela não está ali só para bater o ponto, mas para ativamente caçar problemas, criar soluções e construir algo de valor. Essa frase aqui, olha, resume tudo de forma perfeita. Agir como dono não tem nada a ver com ter um cargo de chefia ou poder formal. Tem a ver com assumir a responsabilidade para si, com o sentimento de pertencimento que faz a pessoa cuidar das coisas, dos resultados, como se fossem dela de verdade. Certo, mas por que essa mentalidade ficou tão importante justamente agora? O que foi que mudou no mundo para essa postura deixar de ser só um algo a mais e virar quase uma necessidade? A verdade é que o mercado de trabalho virou de cabeça para baixo. Aquela antiga promessa de estabilidade, sabe? De fazer seu trabalho direitinho e garantir o emprego por décadas, isso simplesmente não existe mais. A única segurança de verdade hoje vem da capacidade de se adaptar e de gerar valor, sempre. Isso não é só uma impressão, não. Tem dados bem concretos que provam essa mudança. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, fez um relatório sobre o futuro do trabalho e mapeou exatamente o que as empresas mais vão precisar nos próximos anos. E dá uma olhada nessa lista. Pensamento analítico, resiliência, liderança, criatividade, todas essas são características que estão no DNA do perfil intraempreendedor. O mercado não está mais procurando só gente para apertar parafuso, está buscando ativamente quem sabe resolver problemas complexos. Então vamos destrinchar isso um pouco mais. O que forma, na prática, o perfil de um profissional com essa mentalidade? Quais são as atitudes que fazem a diferença no dia a dia? Basicamente, a gente tem aqui 3 pilares. Primeiro, a iniciativa proativa. É a diferença entre esperar um relatório chegar com o erro e ser a pessoa que liga antes e diz: "Ei, percebi uma inconsistência aqui e já estou vendo como resolver." É enxergar uma oportunidade onde a maioria só vê a mesma rotina de sempre. Depois, vem a tolerância ao risco calculado. É a coragem de testar ideias e entender que o erro não é o fim do mundo, mas parte do aprendizado. E por último, o senso de responsabilidade ampliada, que é cuidar dos recursos e dos resultados da empresa com o mesmo zelo que teria se tudo aquilo fosse seu. Agora, tem uma coisa muito interessante que amarra tudo isso. Ninguém faz nada relevante sozinho dentro de uma empresa. A capacidade de vender uma ideia, de criar alianças, de influenciar pessoas sem depender do cargo, isso é o que transforma uma boa intenção num projeto de verdade. Claro, nem tudo são flores. Desenvolver essa mentalidade muitas vezes é como remar contra a maré. As próprias empresas podem ser um desafio. Vamos ver então como navegar por essas barreiras. E olha, essas são as barreiras mais clássicas. Processos super engessados, uma cultura que trata o erro como um crime, ou aquele medo de se expor, de ser do contra, tudo isso pode minar a iniciativa de qualquer um. Reconhecer que esses obstáculos existem é o primeiro passo para conseguir driblá-los. E a solução não é sair batendo de frente, é usar a estratégia. Quem é intraempreendedor de verdade não ignora o sistema, aprende a jogar o jogo. Isso significa escolher bem onde gastar energia, usar dados para provar seu ponto, encontrar gente que compre sua ideia e, o mais importante, entender como as decisões são tomadas na empresa. Tá, mas e no final? Qual é o resultado de todo esse esforço? O que se ganha de verdade, tanto para a carreira de quem age assim, quanto para a saúde da empresa? O resultado é o melhor dos mundos, um cenário onde todo mundo ganha. A empresa consegue inovar mais rápido e segura seus melhores talentos. Já para o profissional, isso se traduz em mais relevância, mais portas se abrindo e o principal, uma empregabilidade que não depende de um crachá, mas sim da capacidade de entregar valor. Então, o ponto central é este.
A verdadeira segurança na carreira, hoje em dia, não vem de ter um cargo. Vem de ser alguém que, de forma consistente, gera valor. Pessoas assim não são facilmente substituíveis. Simples assim. Beleza, o conceito tá claro, a importância também, mas como sair da teoria e colocar a mão na massa? Como uma pessoa pode começar a desenvolver essa mentalidade, tipo, hoje? E a pergunta de $1 milhão é essa: por onde se começa? A boa notícia é que não precisa esperar um projeto gigante ou uma promoção. Essa mudança de mentalidade começa com pequenas atitudes no dia a dia. E o ponto de partida pode ser a pergunta mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa de todas. Isso aqui que eu faço, essa tarefa, essa reunião, dá para ser melhor? Essa simples curiosidade já é a sementinha de toda a iniciativa intraempreendedora. A partir dessa pergunta, o caminho fica bem prático. Primeiro, observe. Fique de olho nos gargalos à sua volta. Depois, documente. Anote o que você vê, junte alguns dados. Em seguida, transforme a reclamação em uma proposta concreta. E, se der, teste sua ideia de um jeito pequeno, só para provar que funciona. É um ciclo simples, mas que pode transformar tudo. No fim das contas, a diferença entre quem avança e quem fica para trás está cada vez mais clara. E um mercado que valoriza quem propõe, quem cria, quem constrói, ser indiferente simplesmente deixou de ser uma opção. Desenvolver uma mentalidade intraempreendedora não é só um detalhe no currículo, é uma decisão estratégica de carreira.